Eu queria saber exatamente qual é o parâmetro que a polícia está utilizando para definir fascismo hoje em dia. E por que esse parâmetro não está obedecendo? Pode andar que a gente não te dá mais prisão, fica tranquilo. Ótimo. Segundo o parâmetro da história, o fascismo foi um movimento socialista. Vocês sabem disso, né? Olá, senhoras e senhores, aqui é Márcio Strazokovski, o seu homem branco heterossexual, defensor de valores liberais e conservadores de direita. E este é o Giro da Notícia RS, o seu jornal politicamente incorreto, sem frescura, sem mimimi e sem dinheiro. Senhoras e senhores, apologia ao fascismo. Vamos dar uma olhada. Segundo a Lei 7.716/89, de 5 de janeiro de 89, no artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Chamar uma pessoa de fascista é crime contra a honra. É considerado injúria. Quem declarou isso foi a Justiça do Brasil em 2 casos recentes. Esse aqui é o famoso artigo 140, injuriar alguém, injúria, ofendendo-lhe na dignidade ou decoro. A pena é uma detenção de 1 a 6 meses e multa. Afirmando isso, senhoras e senhores, chamar alguém de fascista ou a fazer apologia ao fascismo é crime. Tudo isso é crime. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Porto Alegre nós temos uma série de policiais que estão fazendo o movimento dos policiais antifascismo. E sendo justamente policiais, sendo agentes da lei, eles têm que ter justamente a definição exata de fascismo na ponta da língua para existirem condenações. E dito isso, hoje, 5 de março de 2020, estive num evento de policiais que se dizem antifascismo para ver o que eles têm a dizer. Eu fui no evento, eu fiquei bem calminho, quietinho, e eles não explicaram nada. E, senhoras e senhores, vamos acompanhar o vídeo, ao qual tem convidado especial, Luciana Genro, e eu vou explicar para vocês, no vídeo, o que é o fascismo. O fascismo foi um evento socialista. Isso é definido pelo Mussolini, isso é definido pelo Hitler, isso é definido pelo Stalin. 3 dos maiores monstros da história da humanidade definem que o fascismo era um movimento socialista não marxista. Senhoras e senhores, vamos ao vídeo. Bem, mas se nós somos de esquerda e se nós nos reivindicamos revolucionários, nós precisamos disputar essa consciência política da polícia. Nós precisamos disputar esse policial. E a maior arma que nós temos para disputar esse policial é fazê-lo se compreender enquanto um trabalhador. E eu digo isso para vocês de experiência própria agora, atuando na Assembleia Legislativa. Porque eu provavelmente não tive nenhum voto, ou tive pouquíssimos votos de policiais militares na última eleição. E nunca tive relações mais próximas com nenhum policial militar. Porque é o segmento mais difícil da gente se relacionar. Na Polícia Civil a gente consegue ter relações e militantes e filiados até de forma mais fácil. Mas na Polícia Militar é extremamente difícil. E pelo fato de que eu fui a parlamentar que foi para a tribuna e foi para as redes sociais defender os direitos dos policiais, lutar contra o pacote do Eduardo Leite, que
arrasou com a carreira dos policiais militares, eu acabei me transformando numa referência política para eles. Muitos dos quais, inclusive, ainda não terminaram de fazer a experiência com o Bolsonaro e ainda acham que o Bolsonaro pode vir a ser um bom presidente, que o Bolsonaro está defendendo os direitos deles, que ainda eles nem acreditam que o Bolsonaro quer implantar uma ditadura no Brasil. Eles acham que isso tudo é invenção da esquerda, porque eles não conseguem se ver em diálogo com a esquerda. E agora, com os arroubos semifascistas, ditatoriais do Bolsonaro, a luta dos policiais antifascistas ganha muita importância. Ganha muita importância porque o Bolsonaro tem política para as Forças Armadas, tem política para as forças policiais, que é ganhá-las para essa guerra civil contra o povo. Porque o Bolsonaro quer fechar o regime, ele não conseguiu ainda. A gente não está numa ditadura porque há um conjunto de conquistas democráticas que não foram derrubadas. Mas a intenção do Bolsonaro e do seu clã é sim o fechamento do regime. E para isso eles precisam do apoio das Forças Armadas. E se eles tiverem as Forças Armadas fechadas do lado dele, vai ser um massacre. A nossa reação a um fechamento de regime vai ser um massacre. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então nós temos que disputar. É o que o Denilson falou. Se a gente não entrar nessa disputa, nós estamos brincando de querer fazer mudanças estruturais na sociedade. Nós nunca vamos conseguir fazer essas mudanças e corremos o risco de ser esmagados em qualquer tentativa de mudança e mais, de ser esmagados na tentativa de mudança que o Bolsonaro quer fazer para fechar ainda mais as liberdades democráticas tão duramente conquistadas. Então, Então, a gente pode fazer a história da polícia e mostrar como que a polícia no Brasil foi criada para controlar, né, a movimentação dos negros na cidade, para correr atrás dos negros fugitivos. Isso é uma outra história, mas isso não comunica da forma como a gente quer comunicar. O que a gente precisa comunicar é o seguinte, né, para que se entenda como a polícia trabalha no racismo institucional, é necessário que a gente fale exatamente aquilo que eu coloquei aqui. Como que esses policiais são colocados numa condição de subcidadania para que eles possam realizar essas funções genocidas, racistas, né? Para que a gente possa entender, né, como que muitas das vezes a Polícia Militar recruta a maior quantidade de negros na estrutura do Estado brasileiro, justamente como uma porta de saída, né, de uma condição de vitimização desse negro na periferia. Muitas das vezes a opção, né, do negro de entrar na Polícia Militar é justamente sair dessa condição de vitimização, né? Mas ele sai de uma condição de vitimização e entra numa outra, né? Jogam esse negro contra, né, a comunidade da qual ele é originário, né, mas cria, né, no ambiente social a ideia para esse negro que ele está mais protegido, porque ele está com uma farda, porque ele tem, né, a autorização do uso legítimo da força. Então, a comunicação disso, de como que essas estruturas, né, dessa subcidadania do policial militar, né, influencia diretamente na forma como a polícia opera na rua, né? Aquilo que o Denilson falou, se ele é adestrado, né, usando a metáfora, né, que o Denilson usou com os animais, se ele é adestrado a ser, né, subjugado no seu ambiente de trabalho, né, ele vai reproduzir isso junto à população. Então, o nosso grande desafio é esse, é comunicar, né, para a sociedade, não do ponto de vista da academia, muito embora a gente possa ter policiais que tenham formulações acadêmicas, eu tenho, outros policiais têm, mas isso não pode ser, assim, digamos assim, o objetivo principal do movimento. Porque isso a academia, de uma certa forma, já faz. Porque a gente precisa construir uma fala de policiais para que esses policiais se reconheçam, né? A atividade já acabou. Tá? Certo. Faça favor. Deixa eu só fazer a pergunta aqui. Tá, ei. Opa, Acabou o evento. Agora, camarada. Sai da deixa eu volta. só fazer a pergunta aqui. Pô, que história é essa? Opa, senhoras e senhores, sendo policiais e tendo justamente a situação do fascismo e a apologia ao fascismo sendo um crime, eu queria saber exatamente qual é o parâmetro que a polícia está utilizando para definir fascismo hoje em dia. E por que esse parâmetro não está obedecendo? Pode andar que a gente não te dá mais prisão. Fica tranquilo. Ótimo. Segundo o parâmetro da história, o fascismo foi um movimento socialista. Vocês sabem disso, né? Não, tá aqui. Senhoras e senhores,
doutrina do fascismo aponta 2 pontos específicos. No texto 1, já conta a história do socialismo na Europa, inclusive os livros, deixa eu ver aqui, Com licença. Il Trentino, Veduto da um Socialista, e os jornais, Dá espaço pra justamente. Senhoras e senhores, qual é a definição que vocês utilizam, justamente? Denilson é nosso Denilson? porta-voz. Tá, perfeito. Quer ficar com isso aqui, senhor? Você vai me dar isso? Bom, Só para as pessoas passarem. Ah. Fala,